Fala galera, hoje eu vim fazer um review desse carinha aqui, o Zoom H1E, o substituto daquele tão famoso e conhecido gravador que muita gente já utilizou, o Zoom H1N. Essa aqui é a versão atualizada de 32 bits e se você valoriza seu tempo e não tem interesse em assistir o vídeo inteiro, já vou deixar minha opinião aqui no início do vídeo. Resumidamente, isso aqui é a mesma coisa que um pato. O pato nada, o pato voa e o pato anda, só que faz tudo mais ou menos. Esse gravador. Dá para utilizar como lapela? Dá, mas tem opções melhores. Dá para utilizar conectado na mesa de som? Dá, mas tem opções melhores. Para mim, para o meu uso, e a única indicação que eu daria para esse tipo de gravador é utilizar ele como backup. Backup na frente da mesa da caixa de som, para captar um áudio de reserva, se você for utilizar. Backup para usar com som de ambiência ou coisas do tipo, ou simplesmente backup mesmo. Algum gravador deu problema? Esse aqui você usa de backup se precisar. Agora, como gravador principal, em todas as opções, eu acho que tem um gravador melhor do que ele. Agora, vamos lá que eu vou falar sobre o gravador. Então, gravadores de 32 bits já não são mais novidade no mercado, já existem lapelas sem fio a 32 bits, lapelas comuns de 32 bits, gravador de mesa de som também com 32 bits, uma infinidade de gravadores atualmente já estão vindo em 32 bits, é uma coisa muito importante para nós, consumidores, porque assim nós vamos ter equipamentos de mais qualidade, entre aspas, tá? Em preços mais acessíveis. Então, a Zoom estava até ficando um pouco atrás em relação a gravadores de 32 bits e eles resolveram aí atualizar a linha de gravadores inserindo os 32 bits nos novos modelos. Eles já tinham lançado o Zoom F3, que é um gravador para mesa de som, que eu recomendo muito mais do que esse para essa finalidade. O Zoom F2, que é um lapela 32 bits, recomendo, se você quer lapela, é muito melhor investir nesse lapela do que utilizar isso aqui como lapela também. E atualizaram o Zoom H1N para o Zoom H1E. O H4 eles atualizaram também, era H4N, agora é H4E. E o Zoom H6 agora é H6E. É a linha essencial, como eles dizem, e todos são de 32 bits. Os maiores custo-benefício deles, digamos assim. Esse Zoom H1E eu comprei aqui em Portugal, eu paguei, se eu não me engano, 109 euros nele. Eu fiz alguns testes externos, vou trazer para vocês. Isso aqui, esse vídeo em si, é um teste, eu estou utilizando o Zoom H1E para gravar todo o áudio desse vídeo e a sala não é tratada, dá para perceber. E também utilizei ele em um casamento dias atrás e vou trazer alguns trechos para mostrar para vocês o que dá para fazer com esse gravador. Então, assim, na minha opinião, a Zoom economizou o máximo que podia em tudo que eles podiam economizar para trazer o gravador mais barato possível que fizesse 32 bits. Dá essa perspectiva de que é barato, material, até a própria forma como eles entregam o gravador é simplesmente dentro de uma caixinha de papel e mais nada, absolutamente mais nada. E a própria construção do gravador, as cápsulas aqui são revestidas em plástico, então é mais suscetível a qualquer tipo de interferência. Eles economizaram o máximo que dava para economizar. E eu não quero aqui me estender nessa parte de construção, características e tudo, porque isso é muito mais técnico. Eu vou só falar um pouquinho sobre o design e algumas diferençazinhas que tem dele para o Zoom H1N, para depois a gente ir logo para a parte dos testes, que é o mais importante. Ele tem um design parecido com o anterior,
com algumas coisas pioradas, na minha opinião. A primeira coisa que ficou pior que o anterior foi a proteção das cápsulas que eles retiraram. Fica menor, porém é mais fácil de danificar. E a tela é outro ponto que eu não gostei, porque eles diminuíram o tamanho em comparação com o antecessor, o Zoom H1N. As outras mudanças em si não são muito significativas. A chave de ligar continua igual, só saiu de uma lateral e foi para outra. O line-in, slot de cartão de memória e entrada USB continua no mesmo lado. E aqui dá para ver que eles finalmente atualizaram o USB para USB-C e acrescentaram um botão específico para o menu. Eles tiraram os botões de volume de saída e colocaram uma chave de regulagem e o line-out continua igual. O alto-falante foi para a parte de trás do gravador e eles eliminaram a chave de regulagem de volume, ou seja, não tem como você regular o volume de entrada nele. O gravador faz isso por conta própria. A sensação que eu tenho ao apertar esses botões é que eles parecem aqueles botões de controle de televisão. E eles mudaram aqui 3 desses botões, dessas configurações, e o único que permaneceu foi o do low cut e os outros receberam funções diferentes. O gravador continua sendo alimentado por 2 pilhas palito, aquelas 3A, e aumentaram a capacidade do cartão SD agora para 1 tera. Então, se você quiser gravar horas e horas e horas e horas, ele vai aceitar até cartão de 1 tera. E as configurações dele são tão básicas quanto a construção. Ele te permite gravar em 32 bits e não te deixa escolher mais nenhuma outra opção. Você não pode gravar em 16 e não pode gravar em 24. Eu até entendo, se eu compro de 32, eu quero usar em 32. Mas te dar as opções de gravar em qualidades inferiores era uma possibilidade, mas eles tiraram isso aí. É só 32, a única coisa que você consegue é escolher a taxa de amostragem, 44 Hz e 96. O resto é automático. O resto das configurações é basicamente de pré-rec, auto-rec, nome de arquivo, contagem de arquivo, função USB, formatação de cartão de memória e algumas configurações de sistema. Das configurações de fora do menu, dá para você definir se vai ser uma gravação estéreo ou mono, se vai ter um low cut em baixa frequência, se você quer marcar o arquivo ou apagar e só. Não tem mais nenhuma configuração, é só isso. Mas a parte boa disso é que você não precisa se preocupar com muita coisa, basta ligar, colocar para gravar e pronto. Ele já vai fazer o trabalho dele. Isso aqui, na minha opinião, tem um lado bom e também tem um lado ruim. O lado ruim porque te limita, você não consegue configurar nada. Por exemplo, do jeito que ele está aqui, eu poderia determinar qual seria o ganho ideal para gravar o áudio nessa distância dele, mas ele não me permite. Mas também eu posso simplesmente colocar aqui para gravar e aumentar o áudio durante a edição. Isso aí tem seu lado bom e tem seu lado ruim, então não é tão ruim assim. Para mim que faço casamentos, 2 pontos são importantíssimos em um gravador de áudio. Qualidade do som, é óbvio. Quanto melhor a qualidade, melhor o produto final que eu vou entregar para o cliente. E a margem que ele me dá para imprevistos, para erros. Quem trabalha com eventos sabe que as coisas acontecem muito rápidas e às vezes uma configuração que você fez para o seu gravador no início do evento pode não funcionar no final do evento. O operador da mesa de som pode ir lá e modificar alguma coisa, aumentar o ganho de um equipamento, aumentar o ganho de um microfone, e quando você vai perceber, tá tudo acima do ganho que você projetou no gravador e no final das contas estoura tudo. Então 32 bits é importante, principalmente nessa questão da margem, porque se alguma coisa acontecer, eu posso simplesmente diminuir o volume e o áudio não vai estar distorcido. Esse é o ponto mais importante e a qualidade anda paralela com isso. Então, se eu consigo recuperar um áudio que teoricamente estaria estourado, eu vou manter uma certa qualidade. Mas aí vem um ponto importante. Só porque o gravador é de 32 bits não quer dizer que ele não vai estourar. O áudio que entra nesse gravador ele pode estourar tanto nos microfones embutidos quanto na entrada de linha dele. Isso pode acontecer em ambos os casos. Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Tá gravando? Tá. Basta um simples sopro que o áudio vai ficar todo distorcido, estourado. Então, depende muito do microfone embutido que tem aqui, das cápsulas, da qualidade dessas cápsulas e de como você vai utilizar o gravador. Em um ambiente com muito vento, por exemplo, não dá para utilizar eles assim. Então, eu recomendo
que você use em ambientes que ventam muito, usa isso. Isso que não resolve em todos os casos, tá bom? Mas em eventos que ventam muito, use isso. E em ambientes internos, usa aquela espuma preta mesmo, normal, aquela ali já é suficiente. Se você vai inserir aqui uma entrada de linha, eu já fiz isso com o Zoom H1N e não deu certo. Eu acredito que com esse aqui pode ser que não deu certo também, porque a capacidade de suportar uma entrada de linha deles é muito parecida. Então, se você mete aqui uma entrada de linha com a celebração, é o microfone do padre que está ligado. Dificilmente vai estourar, dificilmente você vai ter problema com isso. Mas se você meteu aqui uma entrada de linha de uma mesa de som que tem bateria, guitarra, baixo, pandeiro, um vocalista que grita o tempo inteiro, a entrada de linha vai ser tão forte que provavelmente ele não vai suportar e pode ser que distorça também. Eu não fiz esse teste, eu ainda não tenho 100% de certeza disso, mas se os parâmetros aqui são tão parecidos com o antecessor, que é o Zoom H1N, eu acho que pode ser que isso também aconteça. Então, para deixar bem claro, 32 bits não é a salvação, dá uma margem, mas não é salvação, tá bom? O áudio pode estourar, principalmente se as cápsulas de captação forem ruins, como é o caso desse aqui. E é importante que você saiba disso, porque eu vejo muita gente falando na internet que 32 bits o áudio nunca estoura, e o áudio também nunca fica tão baixo a ponto de que você vai ter que elevar muito ganho e vai ter ruído em um arquivo de 24 bits e no de 32 bits você não vai levar o ruído junto. Vai sim, inclusive eu vou mostrar para vocês aqui no teste que eu fiz no casamento. Não é uma salvação. Ainda é muito importante que você configure o seu áudio e utilize o 32 bits somente para ter uma margem, tá certo? Saiba disso para você não se frustrar ao comprar um gravador de 32 bits e achar que ele vai resolver todos os seus problemas, porque não vai. Então, voltando para o cenário dos casamentos. O uso que eu dou para ele. Coloco aqui essa... Esqueci o nome. Essa espuminha de proteção aqui. Coloco nele, coloco ele na frente de uma caixa de som e é o meu backup. Se acontecer algum problema com o DR40X que está na mesa de som, eu uso o áudio desse aqui se for preciso. E é basicamente isso que eu utilizo ele. Se eu quiser utilizar como lapela no noivo, ou no padre, ou em alguma outra pessoa, eu uso o DR10L, que tem uma qualidade muito melhor e é um gravador que foi projetado para isso. É bem menor, não ocupa espaço no bolso. Para utilizar conectado na mesa de som, eu só recomendo se você não tiver nenhuma outra opção e eu acho que só vai funcionar bem se você for utilizar para captar as falas. Se você for utilizar para captar o som da banda, acredito que não vai ser muito bom. Eu recomendo aí você já ir para uma linha, seja o Zoom H4e, o Zoom F3 ou até mesmo o DR40X, que é o gravador que eu utilizo. É um pouco mais antigo, mas também é muito bom. São gravadores que têm uma capacidade de suportar uma entrada de linha muito maior do que esses aqui. São muito mais voltados para essa área de utilização de captação de áudio saindo de uma mesa de som do que esse modelo aqui. Em termos de qualidade de som, dá para vocês saberem aí mais ou menos o que esse gravador consegue entregar. Eu estou gravando com ele o tempo todo aqui nesse vídeo e essa é a qualidade dele. Na minha opinião, ele tem um elevado grau de ruído. Eu sinceramente não gostei muito. E eu acho que as cápsulas de captação de áudio dele também não são muito boas. Se eu não me engano, são as mesmas do antigo. E elas não são muito boas, tá? Distorcem muito fácil e não é lá essas coisas. A qualidade não é lá essas coisas. Esse é o áudio dele sem tratamento nenhum, já direto do gravador, é assim que o áudio fica. E esse é o áudio já tratado, que eu faço um pouco do isolamento da voz e melhoro ali um pouco algumas frequências para dar uma encorpada maior no áudio e é assim que ele fica. Eu acho que é um áudio assim aceitável, não é nada muito bom, também não é nada muito ruim, é simplesmente aceitável. Dentro do que você paga por um gravador desse, ok, é ok, nada mais do que ok. E agora eu vou inserir aqui 2 trechos de um casamento que eu fiz aqui em Portugal. Eu fiz ele como freelancer, então eu vou inserir só o trecho do áudio. Primeiro exemplo, eu utilizei ele aqui em cima da câmera para gravar a entrada dos noivos durante a festa. Então ele está aqui em cima da minha R7 e isso é o áudio direto do gravador, do jeito que ele saiu. Música!
Dá para perceber que o áudio está estourado, está clipando, mas se eu diminuir o ganho, na minha opinião, é o uso mais adequado para ele é reduzir o ganho e não dar ganho. Se eu reduzo o ganho, ele mantém a qualidade e dá para perceber que o áudio não está distorcido. Então, nesse caso, é algo positivo, eu posso utilizar esse áudio na edição final. Eu gosto de utilizar o áudio que vem da câmera, porque assim eu consigo trazer mais ambiência para o vídeo, traz um fator realidade muito maior. Então, nesse caso, é positivo. Já o segundo caso, o gravador estava na igreja, lá perto do coral, bem distante de onde o padre falava, mas eu quero fazer só um teste com vocês para mostrar aqui. Não quer dizer que eu posso simplesmente dar ganho nele, que ele vai salvar um áudio que está muito baixo. Aqui está o áudio do padre falando. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitirmos à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Então dá para perceber que não há milagres em termos de melhorar o áudio se o áudio está muito baixo ou se a fonte de áudio está muito distante, como é o caso. 32 bits não vai fazer milagre. A melhor utilização de um áudio de 32 bits é quando você precisa reduzir o ganho. Lembrando que, para reduzir o ganho e não distorcer, o gravador tem que suportar a entrada de linha suficiente e os microfones, as cápsulas, têm que suportar também de uma forma eficiente, senão vai distorcer na mesma. Então, pessoal, é isso. Essas são as minhas considerações para o Zoom H1E. É um gravador que é um patinho feio. Já existem opções muito melhores para todas as áreas em que você pode utilizar esse gravador. Não vale a pena para utilizar como lapela, já tem o Zoom F2 dentro da própria Zoom. Tem o Tascam DR10L, que é um gravador que eu recomendo demais. Se você quiser utilizar conectado na mesa de som, vai de Zoom H4E, Zoom H4N, vai de Zoom F3, vai de Tascam DR40X, mas esse aqui não seria a opção mais adequada. Agora, se você quer utilizar esse gravador como backup na frente da mesa de som, ou simplesmente um gravador de backup para qualquer momento em que o seu gravador deu problema e tem algum na bolsa, ok, aí vale a pena, tá certo? Essa é a minha opinião, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer depois outro gravador, que na verdade é um microfone, que também é da Zoom. Ainda não comprei, mas vou comprar acho que na semana que vem. E aí depois eu faço um vídeo e trago para vocês o resultado, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Um abraço e até o próximo.